Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, a nossa série de vídeos explicando. Hoje nós estamos aqui para concluir esta série, concluindo como? Com chave de ouro, porque a gente vai complementar agora as duas técnicas prometidas para os problemas dos dois últimos vídeos. Então, nós vamos falar sobre a técnica de Pomodoro, que te ajuda contra o adiamento, contra a procrastinação, e com a outra técnica que é de repetição espaçada, que vai te ajudar plenamente com a sua memória, ou seja, vai permitir que você transfira mais arquivos para sua memória de longo prazo, ao invés de deixar tudinho dentro da memória operacional que costuma descartar as coisas com bastante facilidade. Como que você vai trabalhar isso? Também por meio do sono, e é por isso que a gente vai alinhar todas essas coisas. Bora lá? Primeiramente, a gente precisa entender de onde veio a técnica de Pomodoro e para que ela existe. Então, a gente precisa conhecer, entre aspas, muito pouco sobre Francesco Cirillo, o criador da técnica. Mas por que ele criaria essa técnica, afinal de contas? Ele criou a técnica Pomodoro porque ele estava tendo diversas dificuldades dentro do mundo acadêmico. Ali para estudar para provas ou para questões assim existenciais da vida de um estudante, ele estava tendo dificuldade de concentração, então se permitiu entrar num desafio consigo mesmo de bora ver se eu consigo estudar pelo menos 10 minutos sem me distrair? E assim foi. Aos poucos, as coisas estavam complicadas, os resultados não estavam aparecendo porque é normal, assim como em toda a vida, as coisas não costumam ser resultantes imediatamente. Mas ele persistiu e foi aperfeiçoando a técnica. Pegou ali o seu cronômetro de tomate, e aí vem a ideia do nome Pomodoro, porque Pomodoro em italiano é tomate, e decidiu que a cada quarto de hora ele faria uma pequena pausa, ou seja, a cada sessão de 25 minutos ele teria a oportunidade de se utilizar de 5 minutos para fazer uma pequena pausa, ou seja, aquela pausa de ir pro xixi, comer um lanchinho, fazer aquela coisa rápida, caminhar um pouquinho, somente para descansar um pouco a cabeça e voltar para outra sessão de 25 minutos. Ele começou a planejar fazer 4 sessões de 25 minutos, e mesmo que ele não concluísse a tarefa dentro da sessão de 25 minutos, ele se permitiria a pequena pausa de 5 minutos. E depois dessas 4 sessões de 25 minutos, ele se permitia um intervalo maior, ou seja, de 30 minutos. Aquele momento que você de fato dá uma descansada na cabeça. Vai assistir um vídeo que tu gosta, vai comer um lanche mais reforçado, enfim. Para de verdade por 30 minutos. Mas depois, quando voltava para a sessão de 25 minutos, era concentração total de novo. Ou seja, sem distração com lanchinho, sem distração com banheiro, sem distração com celular, sem distração com TV, sem distração com outras abas dentro do navegador. Então, depois dos 30 minutos, se as tarefas todas não tivessem sido concluídas, ele reiniciava uma nova sessão de 25, 5, 25, 5, 25, 5, até chegar no 25 e 30 minutos de intervalo, ou seja, no big intervalo. Contando com as pausas, ele meio que tomaria 1h20 com esse período utilizando a técnica de Pomodoro. Ele colocou 25 minutos porque ele era uma pessoa procrastinadora e ele pensou, qualquer pessoa tem capacidade de trabalhar concentradamente por pelo menos 25 minutos. Então ele estabeleceu esse período para que fosse bem abrangente, para que fosse bem democrático, sem se maltratar muito assim de primeira ideia. Mas se você já tem uma concentração mais elevada, se você já superou essa questão, você pode sim aumentar o tempo de sessão, aumentar para 30 minutos e ainda assim manter o intervalo de 5 minutos. Fazer só 2 sessões de 30 minutos ao invés de 4 sessões de 25 minutos, por exemplo. Só que, como já dito, o crucial é que você faça pausas. Por quê? Porque teu cérebro precisa daquele tempinho para ele se restabelecer. Senão, se você fizer diretão, pode correr o risco de você acabar se abalando no meio do caminho, já não começar mais a entender nada e não vai adiantar muito dentro da sua produtividade. Superada essa técnica, agora a gente precisa falar de outra técnica que é para pessoas que estão extremamente sobrecarregadas com os estudos. Por quê? Porque sempre precisam estar aprendendo conteúdos novos, matérias novas, professores, os instrutores sempre aplicando matéria nova, conteúdo novo, e você fica, meu Deus, mas eu também preciso revisar os conteúdos que já se passaram, porque senão eu não vou entender o agregado das coisas, e aí você fica super abalado porque fica, meu Deus, eu não tenho tempo nem para aprender as matérias novas, quem dirá ficar revisando as outras matérias que já se passaram. Então você fica nesse lema porque não consegue absorver as coisas direito, não consegue sedimentar todos os conteúdos dentro da sua cabeça e acaba virando um decoreba só para você passar nos exames. Mas um alemão com um nome bem simples, o Hermann Ebbinghaus, finge que é assim que se fala, hein?
ele chegou na parada dizendo mais ou menos por que tudo isso acontece. E aí ele falou, todo mundo tem um trem chato que chama curva do esquecimento. E aí, com 20 minutos que você acaba de absorver uma matéria, você já vai perder 42% daquilo que você acabou de aprender. Quando se passa 1 hora, você perde mais 56% daquilo que acabou de ser aprendido. E se passar o quê? 1 mês, você pode ter certeza absoluta que 80% daquele conhecimento já foi, embora. Então ele diz, pera que eu tenho a solução. E ele fala, olha, bora fazer assim, você se esforçar um pouquinho. Pega aquele conteúdo que você acabou de aprender 24 horas depois. Você vai revisar aquele conteúdo fazendo o quê? Te perguntando sobre aquele conteúdo. Então você coloca algumas perguntas, por exemplo, num lado do papel, coloca algumas perguntas sobre aquele conteúdo, perguntas importantes, perguntas cruciais, coloca a resposta atrás do papel. Certíssimo. Você vai lá e vê se você consegue se lembrar das respostas para as determinadas perguntas. E depois faz o contrário. Veja as respostas e identifique de que conceito se trata. Tudo bem? Foi isso que ele disse. E aí ele também disse, depois de 1 semana, ou seja, depois de 7 dias, você vai olhar aquilo ali de novo e vai ver se está tudo bem, se você está lembrando, se ainda está fixo aquilo dentro da sua cabeça. E depois você vai fazer aquele mesmo processo após 30 dias. Então ele afirma que se você iniciar o seguir desses 3 passos com fidelidade, com constância, você vai aprender a driblar essas questões com muito mérito. E aí você não vai mais permitir que a sua memória jogue fora coisas importantíssimas assim do nada. Você vai conquistar a fixação daquilo que você acha relevante que esteja dentro da sua memória. Aí você me pergunta, mas por que, Thalita, tu relacionou a questão da memorização com o sono? Porque sem dúvida, para cada sessão dessa, 24 horas, 7 dias e 30 dias, você vai precisar dormir entre esses períodos, né? E aí é o momento que as coisas vão começar a se costurar e a se organizar, limpar aquilo que precisa ser descartado e manter aquilo que precisa ser fixado. Então pensa comigo que você acabou de fazer o check-in no hotel. Você tá ali no hotel e por mais que você ajeite a cama, não deixe lixo em cima da mesinha, mantenha limpo o banheiro, quando você ajeita, você não ajeita como a camareira ou o camareiro faz. E ele só vai fazer o serviço dele, limpar e ordenar, rearranjar todas as coisas em perfeito estado, quando você sair, dar espaço para que ele faça o trabalho dele. Então, é a mesma coisa que o nosso cérebro, ele só consegue organizar e costurar todas as sinapses neurais, tudo aquilo que precisa ser costurado, se você deixar ele trabalhar por conta própria um pouquinho. Se você sair de cena, parar de ativar tanto aquilo ali, porque agora é a hora dele fazer a limpeza, é a hora dele colocar as coisinhas no seu devido lugar. Então, a grande maneira dessa costura e dessa fixação de sinapses neurais é o sono, como a gente falou lá do Macbeth, do Shakespeare. Então, fiquem atentos com essas técnicas, apliquem ela na vida de vocês, depois me contem os resultados, vejam como isso pode aprimorar os estudos, a vida de trabalho, a produtividade de cada um de vocês. E se você ainda precisar de mais esclarecimentos sobre essas técnicas, converse comigo. Meu Instagram é @thalitaissa, então manda um direct por lá. Ou então você também pode falar pelo meu WhatsApp profissional, que é 991760671, o DDD é 61. E te inscreve dentro desse canal, porque ele sempre tem grãos de ouro para distribuir para você de maneira gratuita. Curte o vídeo para o canal engajar e o YouTube continuar distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha para que as pessoas não precisem passar mais esses perrengues, falta de memorização e essa procrastinação sem saber como resolver tudo isso. Eu te agradeço pela sua companhia. Te recordo, assim como foi falado lá no Instagram, que a partir da quinta-feira que vem a gente vai ter audiobook, um dos livros já indicados para vocês aqui no YouTube e também lá no Instagram. E fiquem atentos porque é uma voz nova, é uma voz muito legal, a voz da Ana Letícia, e vocês vão ver como isso vai contribuir com vocês. Então fiquem sempre atentos e obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.